Fala, pessoal! Nesse penúltimo episódio do meu podcast Não É Pelo Dinheiro, eu trouxe o faixa preta de jiu-jitsu Rafael Dutra, que vai contar sobre a sua trajetória na luta e também como participante de reality. A gente teve um problema técnico do áudio, mas não deixa de assistir porque tá demais. Fala, pessoal, tô aqui no quarto episódio do meu podcast Não É Pelo Dinheiro e hoje eu tô com um convidado que eu acabei de conhecer, tive que dar uma estudadinha, Rafael Dutra, Black Belt do Jiu-Jitsu. Rafa, obrigada pela presença. Se apresenta um pouquinho aí de Black Belt para as férias com ex, né? Vamos falar sobre esse assunto. É o que dizem, né? Pra quem não conhece, meu nome é Rafael Dutra, tenho 28 anos. Sou faixa preta de jiu-jitsu hoje, né? De férias não era. Ah, não era ainda, Rafa? Cara, acho que ainda não era. 2018 que você foi de férias? Foi 2020. Foi 2020. 2020. Foi no início de 2020. Eu acho Pouco que eu peguei a faixa pandemia, preta, né? eu acho que eu peguei a faixa preta no final desse ano. Ah, legal. Porque agora, no final desse ano, agora eu pego o meu primeiro grau, que são 3 anos depois da graduação. E é isso, cara. Quantos anos? Participei aí dos de férias, né? Hoje eu tenho 28. Ah, que jovem. E desde então, depois que eu voltei pro Brasil, participei do programa, peguei a faixa preta, um monte de coisa aí começou a acontecer na minha vida. E aqui estou. Então vamos começar pelo começo, Rafa. Como que o jiu-jitsu... Quem é o Rafa criancinha, assim? Como que o jiu-jitsu surgiu na sua vida? Você era um moleque briguento da escola? Como é que era isso? Eu era bem encrenquinha. energizado. Tá bom, mas você tá tentando ser político agora, mas você devia ser aquele moleque... Era que fazia bullying na molecada? Eu fazia bullying, mas aí depois eu sofri bullying. É mesmo? Foi até o motivo pelo qual eu entrei no jiu-jitsu depois, né? Entendi, pra se defender, na verdade. Eu senti a necessidade de saber... E você era briguentinho? Você é filho único, irmãos? Não, eu tenho um irmão mais velho. Tá. Geralmente as pessoas que querem se defender, elas geralmente têm um irmão mais velho, cara. Porque, assim, eu sofri muito bullying em casa. Muito, real. Assim, eu já até contei essa história aqui no podcast. Que meu irmão era o que mais fazia bullying comigo, mas ao mesmo tempo ele não deixava ninguém me zoar, aquela coisa, né? Tipo, eu posso, mas ninguém mais pode. E ele falava, eu vou contar de novo. Meu irmão falava que lá em casa não precisava de antena parabólica porque eu tinha orelha de abano. Que era só colocar a Paula perto da janela. Eu ria bullying? Não, de jeito nenhum, zero trauma. Tudo que eu conto, depois eu fui fazer plástica na orelha e ele ficou, nossa, como assim? Você vai, tipo, se mutilar por minha causa? Eu falei, pô, filho da puta, a culpa é sua. Se eu morrer, a culpa é sua. Então eu sofri muito bullying em casa. Então você era um moleque briguentinho na escola. Mas também rolava essa parada em casa. Eu não defino como bullying, assim, o meu caso, assim. Porque, tipo, eu enxergo mais como, cara, irmão é assim, né? Quando você é criança, às vezes você não sabe que, tipo, isso aí vai fazer a outra pessoa crescer e, tipo, querer operar a orelha, sabe? Qual é a diferença de idade entre vocês dois, Rafa? 4 anos. Até que é uma diferencinha razoável, porque eu e meu irmão, a gente é muito perto. 1 ano e 3 meses. Então, a treta era... O negócio era tenso ali. A gente brigava bastante e tal, só que aí, depois, tipo, logo no início, assim, da minha adolescência pra fase adulta, eu mudei de país, né? Então, tipo, a gente passou um tempão longe e tudo mais, e aí depois que eu voltei pro Brasil, essas brigas, tipo, não aconteciam mais, sabe? Você tinha quantos anos quando você voltou? Eu fui em 2015, eu devia ter acho que 19 pra 20 anos. Tá. Vocês só pararam de brigar então mais ou menos? Não, foi bem antes até, mas tipo, foi mais por causa da luta, assim. Antes da luta eu causava muito, assim. E aí você começou a lutar com que idade? Você foi direto pro Gil? 14 pra 15. Como que foi? Eu comecei jiu-jitsu e musculação junto. Quando eu era mais novo, eu cheguei a fazer tipo um pouquinho de judô. Lembro de fazer judô na escola. E um pouquinho de capoeira no prédio, assim, que eu morava. Que tinha uma aulinha de capoeira. E depois disso, só com 14 pra 15 mesmo. Tá, então você já foi direto em artes marciais, você já foi direto pro Gil. Mas por que foi pro Gil, assim? Tipo, você admirava alguém, você via os Gracies, da onde veio essa paixão, assim, pelo jiu-jitsu? Eu acho que na minha época, assim, o jiu-jitsu, ele tava começando a popularizar bastante, assim, ele já tá, os Gracies já eram os Gracies, obviamente, não sou
de tão antigo assim, né? Não, porque eles são, pô... Mas, tipo, na minha época, obviamente, eles já eram as celebridades do esporte, né? Mas, tipo, eu acho que já tava muito falado, pelo menos ali no lugar que eu morava, estudava, tinha uns amigos meus fazendo já. Aonde você morava? Em São Paulo, né? Você é em São Paulo? Sou de São Paulo, nascido e criado em São Paulo, e eu tava estudando no Benjamin Constant nessa época. E aí tinha uns amigos, assim, uns conhecidos da escola que eles treinavam num clube, que é uma galera do clube ali perto, o Círculo Militar. Eu também fiz sócia lá. Então, comecei a... Aliás, eu sou, na verdade. Meu avô é militar. E aí, até você falou o nome da escola, assim, é por ali também, né? Na Vila Mariana, por cima. Porque eu também cresci na região ali, nos Jardins. E meu avô é brigadeiro, não, ele é tenente-coronel das Forças Armadas. E aí eu cresci no Círculo Militar até uns 15 anos, mais ou menos. E aí a gente ainda tem o título, mas para de frequentar. Minha avó vai até hoje lá. Minha avó é das rainhas do clube lá, que estão sempre lá fazendo hidroginástica. De vez em quando eu passo lá. Inclusive foi muito legal que no ano passado, antes de eu ir viajar pro exterior para voltar lá, eu pude voltar lá de faixa preta e dar um seminário pra eles. Que legal. Assim, surpresa, eu não sabia que o Círculo era forte, o jiu-jitsu lá, assim. Cara, o Clodoaldo Almeida, meu eterno mestre aí, considero ele, Barbosa, aí, para as pessoas que realmente me formaram no esporte. Ele, além de ser um grande professor, virou um grande amigo, assim, e ele pra formação mesmo, tipo, pra você iniciar o jiu-jitsu e tudo mais, cara, eu pelo menos não conhecia um professor tão bom. Ele dá aula até hoje lá. É mesmo? Porque ele é um nome conhecido, né, Rafa? Assim, Clodoaldo Almeida, principalmente da época dele de competidor, faixa marrom, assim, nos tempos dele, ele era o que fazia a frente na academia do Celso Cavarini, que até foi pra televisão depois. Trabalhou, acho que na Record, em outros... Que legal. Foi o cara que fazia os esportes radicais na TV. E aí o Celso Cavarini saiu do jiu-jitsu, deixou a faixa preta com o Aldo, né? E dali o Aldo seguiu a carreira dele e tá, acho que uns 10, 15 anos aí, se eu não me engano, no Círculo Militar. Que legal, bom saber. Fiquei até feliz de saber que o Círculo tá levando aí atletas profissionais pro mercado. Ô Rafa, e aí você começou então, você já era sócio do Círculo ou você foi pro Círculo por causa do jiu-jitsu? Eu nunca fui sócio do Círculo. Tá, você foi por causa do jiu-jitsu e aí depois de um tempo, assim, quando eu comecei a competir, eu saí da equipe, né, porque eu senti a necessidade de um treino mais competitivo mesmo, né. Entendi. E aí eu procurei a academia do mestre Barbosa, que é onde eu tô até hoje. Tá. E sempre voltei ao Círculo Militar, e aí dali pra frente ele me colocou como militante, né? Que eu assinava a lista ali, entrava pelos fundos e ia só pro jiu-jitsu. Entendi. E nunca parei de treinar com ele, até mesmo, tipo, foi como eu disse, antes de eu ir pro exterior agora no final do ano lutar, que eu fui lutar o circuito na Europa, eu passei lá na academia e pude voltar anos depois de faixa preta para dar um seminário, porque eles ainda me ajudaram a levantar uma grana para eu poder ir pra Europa lutar. Então, até hoje, ele é uma grande influência, assim, na minha vida do esporte. E o que banca, então, o seu Gil hoje, sendo atleta profissional, são os patrocinadores, esses fundings? Como que funciona essa parte? Tipo, ajudando a família, como que você leva? Falando bem a verdade, o mundo do jiu-jitsu, ele é muito amador no quesito... No Brasil, você diz, ou no mundo? No mundo inteiro. Porém, hoje em dia, o cenário americano está ganhando mais visibilidade, porque eles desenvolveram mais uma das modalidades dentro do jiu-jitsu. No jiu-jitsu, a gente tem a opção de lutar com kimono e sem kimono. Sim. Então, tipo, nos Estados Unidos se popularizou alguns anos atrás mais a filosofia do sem kimono. Tá. E muitas regras do jiu-jitsu com kimono proibiam várias coisas que no sem kimono eles faziam, tipo chave de calcanhar, umas cruzada de joelho, umas posições específicas. O americano consegue monetizar bem melhor o esporte, né? E aí no final o que aconteceu foi que um grande atleta americano, o Gordon Ryan,
ele veio muito na filosofia do trash talk, né? Que é tipo começar a falar mal dos lutadores e Pra promover, engajar, né? promover as lutas dele. Só que desde o início da carreira dele na faixa preta, ele tá vindo nessa. E ele realmente fala, vai lá e bate nos caras. É mesmo. Então ele com certeza, no meu ponto de vista, foi uma pessoa que ajudou a revolucionar o cenário do jiu-jitsu sem kimono, principalmente com monetização. Entendi. E aí você foi para os Estados Unidos buscar se profissionalizar. O que você foi fazer lá? Você falou, mudei para os Estados Unidos e tal. Então, como eu falei, na época da escola eu era o encrenqueiro, né? O arteiro. Então, eu não... Você não apanhava em casa? Gente, porque eu apanhava Eu apanhava do meu irmão na época, assim, em casa. Também, do meu irmão também muito. Um monte de porrada do meu irmão quando eu era mais novo. Muito, nossa. Mas aí, como eu falei, depois da luta, assim, logo quando começou, eu já tava mais pro final da escola, assim, eu comecei acho que na 7ª, 8ª série. E aí, mais pro final, assim, a gente já não tinha mais esse contato. E aí, quando eu terminei a escola, meu irmão já tinha ido morar fora do país, na Alemanha, né? O seu irmão também é do Gil? Não. Ele se formou em comércio exterior e foi morar na Alemanha. Logo depois, Legal. assim. E aí depois voltou pro Brasil. E aí quando eu terminei a escola, eu não queria fazer faculdade e já era viciado por jiu-jitsu. Só queria treinar jiu-jitsu, não queria fazer mais nada da minha vida. E aí na escola você era bom aluno também ou não? Não, né? Nunca fui um bom aluno. Só fui um bom aluno quando eu encontrei o que eu gostava, que aí eu realmente estudei muitas vezes sem saber que eu estava estudando. Eu só fui realmente... Sem entender que aquilo na verdade é aprendizado. Que aquilo fazia parte do meu aprendizado e era muito importante. Quando eu cheguei na faixa preta, um pouco antes, precisei refinar mais a parada. E aí quando você vai, tipo, entrando mais no detalhe, porque você já tá fazendo a mesma coisa ali há muito tempo. Quando você vai entrando mais no detalhe, você começa a estudar vídeo, aí você aprende a estudar vídeo. E isso tudo no mundo do judô, dos esportes olímpicos, é algo muito tradicional já. É óbvio que você tem que fazer isso. Você vê lá, e você assiste o vídeo do seu oponente, o seu também, né? Exatamente. Então, tipo, hoje em dia, por exemplo, quando eu não gravo as minhas lutas, eu tenho a oportunidade de estar lutando o evento que é gravado e às vezes eu consigo encontrar essa luta no YouTube depois pra eu mesmo me assistir. Legal. E tipo... E ver onde que você... E ver até a parada nostálgica da coisa, assim, tipo, caraca, antes eu não tinha coisa gravada minha, hoje se eu quiser ver alguma coisa gravada de um campeonato que eu vacilei e fui finalizado, por exemplo, tá lá eu sendo finalizado no campeonato pra ver. Rafa, e quando você é finalizado, o que você sente, assim, quando você vê o vídeo? Assim, não te traz... Porque eu tenho, assim, não é o meu universo, mas, por exemplo, se eu sei que eu gravei um vídeo mal, assim, eu falo, ai, cara, que merda, cara, eu gravei mal. Quando eu assisto aquilo lá, tipo, em alguma rede, não sei o que, eu falo, tipo, eu não gosto de ver, mas eu assisto porque eu falo, eu vou assistir pra ver onde eu errei. Como que é você reviver esse momento? Lidar com a derrota, no meu caso, falando sobre a minha experiência, demorou muito tempo pra eu conseguir, tipo, lidar com a derrota da forma correta, e ainda assim, até hoje, eu sou um cara que odeia perder. Cara, é foda isso, porque até no nosso universo aqui do trade, né, a gente fala muito para as pessoas falarem, cara, você volta e assiste o que você fez, pega as suas operações de trás e olhem. As pessoas querem simplesmente esquecer aquele momento. Tipo, eu quero apagar. Não, cara, tipo, é justamente o contrário. Né? E uma das que eu mais senti no caso foi uma participação que eu fiz em um evento gigante hoje, que é um dos maiores que está acontecendo no mundo, que chama BJJ Stars. BJJ. BJJ Stars, feito pelo FEPA. E esse evento, ele realmente está dando novas oportunidades para os atletas de jiu-jitsu e está engrandecendo muito o esporte. E o BJJ é só jiu-jitsu, ele não é um campeonato tipo MMA, por exemplo. Mas ele reúne, tipo, grandes atletas da luta. Assim. Por exemplo, o Durinho, que é o lutador do UFC, lutou a edição passada. Então tem a galera do UFC, o Demian Maia, por exemplo. Porque assim, o que eu entendi, assim, até uma vez alguém me explicou, era um atleta, inclusive ele falou, o UFC ele é uma marca, né? Ele não é uma empresa.
Ele não é oficial, assim, digamos. Não sei como... Queria entender um pouquinho. Você tem vontade, você já fez o UFC, você planeja colocar isso na sua... Porque eu acho que a galera do UFC, realmente, ali, eles ganham uma grana, né? Ganha. Tem bastante gente. Eu acho que no UFC existiu o tempo que realmente deu o boom e deixava os atletas milionários com grana. Hoje em dia, como a parada se profissionalizou e é algo mais constante no cenário, eu acho que existe uma organização por trás já, onde os organizadores do evento já sabem que alguns atletas sonham em estar lá, então vão aceitar receber menos para estar lá. Sim. Então, hoje em dia, não são todos os atletas do UFC. A gestão financeira ficou mais profissionalizada. Exato. Né? O atleta pelo atleta. Tipo, tem os atletas, por exemplo, o McGregor, que faz as suas grandes lutas também, envolvendo muito trash talk, igual o Gordon Ryan do Jiu-Jitsu faz, que pelo marketing que vocês podem me falar né, até melhor do que eu, eles acabam conseguindo movimentar muito mais dinheiro, envolvendo uma compra de pay-per-view muito maior, porque tipo, todo mundo fica, caralho, ansioso, quero ver esses caras se batendo depois de falar isso, entendeu? O cara vai lá e fala, por exemplo, ele lutando com o José Aldo, o cara foi lá e falou do Brasil, falou tipo da família do cara, falou tipo não sei o que. Você fala, caraca, mano, José Aldo, eu quero ver o José Aldo matar esse cara, né? Ah, exato, ninguém quer ver, tipo, sendo brasileiro, o cara é o campeão da cena do nosso país, vem um cara e, tipo, fala do brasileiro, fala do cara... Foi aqui? Foi no Rio que teve agora, não? Não, faz muitos anos já. Foi a luta que se eu não me engano, que o José Aldo perdeu, né? Putz, grila. E inclusive até depois dessa luta aí, ele já não conseguiu mais ser tão constante nos bons resultados. Eu acho que desequilibrou emocional. Como é que você lida com esse emocional, Rafa? Então... Você sempre foi disciplinado? Porque assim, apesar de não ter sido um bom aluno, porque eu entendo que o modelo de educação clássico, ele não te faz... eu acho que ele não avalia de fato a capacidade das pessoas, entendeu? Ele é muito... você é bom de matemática... E daí, cara, eu sou boa de comunicação, foda-se a matemática. E tudo bem, entendeu? Não é que foda-se, mas eu tô falando, isso é importante pro vestibular, né? Então, acho que isso é educação no mundo inteiro. Eu acho que é muito amarrado ainda esse modelo clássico. Então, assim, cara, você é um puto atleta, entendeu? E é algo que você não descobriu na escola. Não. Né? Eu sou uma pessoa ótima em comunicação, só fui me descobrir que eu sou boa em comunicação aos 40 anos. Eu tenho 40 anos, você não parece, pode falar, que eu não pareço. Não parece. Não parece nada, isso aí. Então, assim, eu fui me descobrir uma comunicadora aos 38 anos de idade. Então, assim, acho que o modelo clássico não aproveita esse tipo de dom, sabe? E aí, assim, mas apesar de tudo, você sempre foi disciplinado? Porque eu acho que, assim, atleta de performance, ele tem que ser disciplinado, você concorda? Sim. Eu nunca fui disciplinado até encontrar isso que eu gostava de fazer. Não na escola, porque a escola tradicional não é referência pra gente, vai. Eu nunca fui disciplinado no padrão de educação que eu fui submetido. Sim. Mas eu depois me descobri muito bom em outras coisas que eu também não aprenderia na escola, tá? Então, ao mesmo tempo, eu vejo que se eu tivesse seguido no esporte e também estudado junto, eu conseguiria ter feito isso aos trancos e barrancos. Mas ali. Teria ido E seria muito importante para o meu desenvolvimento como atleta, eu mesmo ter o conhecimento para eu conseguir aplicar em mim. Tá. Entendeu? Eu vou te dar um exemplo. Eu fui para os Estados Unidos logo depois de sair do colégio. E me envolvi com cursos de inglês, que era o que eu precisava me envolver na época, né? E com o mundo do jiu-jitsu de forma muito mais profunda. De primeira, eu fui pra Califórnia treinar na Atos, que era até então... Que é a melhor escola de jiu-jitsu. Uma das melhores do mundo. Eles são americanos ou é tipo da família Grace também? Não, também não. Liderado pelo André Galvão, que foi fundada por ele e pelo Ramon Lemos, que é um outro faixa preta de jiu-jitsu. O Ramon é brasileiro? Não, brasileiro também. Gente, só tem brasileiro no Gil, né? Muitos. Você sabe que eu já falei pra você, eu confidencializei que eu sou fã do OpenAI, né? Que é o ChatGPT. E aí eu fui puxar algumas informações ali e eu falei, cara, primeiro que eu dou boa tarde, eu falei também que eu fiquei sabendo, gente, vocês que não conhecem o ChatGPT, eu fiquei sabendo que se você trata bem o algoritmo, ele te dá boas respostas. E aí eu perguntei pra ele, eu falei, cara, me fala os grandes nomes do jiu-jitsu.
E era só brasileiros. Só brasileiro. Eu falei, caramba, tipo, eu fiquei impressionada. É óbvio que mesmo não sendo uma pessoa do esporte, que eu tô infiltrada, imersa ali nesse universo, a gente sabe que os Gracies são famosos. Mas assim, é só brasileiro, cara. O nome do esporte tem Brazilian Jiu-Jitsu, que é o original do Japão, né? Teve uma alteração. A modalidade a qual o Jiu-Jitsu foi inspirado é uma modalidade japonesa, mas o Jiu-Jitsu em si tem o nome de Brazilian Jiu-Jitsu porque foi uma vertente dessa modalidade que o Hélio Gracie desenvolveu. O Hélio tá vivo ainda? Não, né? Mas ele já teria o quê? Uns 100 anos hoje? Quer dizer, é um esporte bem antigo mesmo. Eu acho que por aí. Eu acho que ele é bem... Por aí, talvez mais até. Mas, enfim, e aí ele foi oriundo dessa modalidade japonesa e ele desenvolveu o esporte de alavanca, né? E ficou famoso porque era um cara magrinho vencendo um gigantão. Gigantão, assim, olha, eu posso falar, depois qualquer coisa a Juliana edita, mas assim... O jiu-jitsu, ele é um esporte de chão, né? Tipo, isso, de solo. Ele começa em pé. Mas de chão, tudo bem. Tá bom, me perdoa. Você começa em pé, aí você pode usar de conhecimento de judô e de wrestling, luta greco-romana, pra você colocar a pessoa pro chão. Que é muito americano, né? Luta bastante wrestling. Muito. Inclusive, é um dos fatores principais também do porquê eles têm maior facilidade em se destacar no cenário sem kimono. Porque no sem kimono é muito mais parecido com o que eles vieram da época de escolas. Wrestling nos Estados Unidos. Isso é super comum na escola, sim. O estadual lá dentro, um campeonato de wrestling lá dentro dos Estados Unidos, em qualquer lugar que você vai, é altíssimo. E aí, eu via bastante nos Estados Unidos também, Rafa, porque eu morei fora um tempo e a gente via realmente, era super valorizado o wrestling. Aliás, os caras populares da escola eram os caras do wrestling, né? Então, mas eles também é um esporte mais de solo também, o wrestling. É todo no solo, ele nem começa em pé ou começa. Ele é de pé, na verdade, né? Só que muitas das vezes, para você estar bem equilibrado e também ter uma oportunidade de entrar na queda de forma rápida, às vezes é melhor você ficar mais baixo. Então, muitas das vezes, eles ficam andando até com as mãos no chão, assim, apoiando, fica bem baixo, e aí na hora que ele abaixa assim, o posicionamento das pernas, o dedão no chão atrás para empurrar, dá mais velocidade de reação, assim, para entrar na queda, pôr para baixo. E quem que ganha mais, jiu-jitsu ou wrestling? Aquelas perguntas bem... Olha, se você... Estatisticamente, vai. Eu vou te responder que depende muito da regra que você tá fazendo essa luta, mas se é numa situação de rua, 1 contra 1, vida ou morte, eu acredito muito mais no jiu-jitsu. Eu também. Porque assim, o cara vai te colocar pra baixo. Se você não for um grande entendedor da parte em pé, não vai ter como você ficar de pé com um cara que é especialista em pôr pra baixo. Mas caiu no chão é onde começa pra você. E você já pensou em UFC? Você acha que você pensa nesse caminho? Você já fez? Lutou? Não penso. Não pensa? Não tenho vontade também. Eu não... Acho que não... Não é perfil. Ficar tomando porrada na cara, dando porrada na cara... eu acho que eu não ia me dar bem, assim. Entendi. Ô, Rafa, e como é que você mantém o Gil? Porque, assim, é o que você falou, a gente falou um pouquinho antes e tal. Como que você mantém o Gil? Tipo, você consegue monetizar virou um negócio pra você? Porque a gente sabe que não tem a menor dúvida que existe um propósito por trás disso, que é o amor que você sente pelo esporte, assim. Eu acredito muito que você motivar as pessoas, né? Tipo, passar a sua história. Com certeza, muito molequinho aí já falou, pô, eu vou pro Gil por causa do Rafa. Como é que você transforma isso em algo que você consiga manter, né? Rede social... esse tipo de coisa, tipo rede social, essas coisas assim, se eu falar que é uma grande fonte de renda, é mentira, tá? Mas vira e mexe aparece um trabalho na rede social que, por ser trabalho de imagem, acaba dando uma inteirada ali quando aparece. Mas, como eu tava falando pra você, o jiu-jitsu, por ser muito amador, as oportunidades pra você, sendo amador, fazer dinheiro com o jiu-jitsu mesmo e falar assim, eu vivo de patrocínio e vivo de campeonato. Se você fala e afirma isso pra mim, eu vou presumir como um atleta de jiu-jitsu que você tem bons resultados dentro do jiu-jitsu, mas assim, bons resultados de verdade. Não adianta você ter, tipo,
bons resultados se não forem grandes resultados. Existe diferença de você ser campeão de campeonato local, existe um outro nível de você ser campeão da federação, de campeonatos da Federação Internacional, isso no cenário com kimono. Existe um outro nível maior ainda. Esquece o sem kimono. Isso, um outro nível maior ainda é você ser campeão dos campeonatos da Federação Internacional, que são os Major Tournaments, campeonato pan-americano, brasileiro, europeu e mundial. Eu não tenho nenhum desses títulos, mas eu tenho os outros. Tá. Tenho título de faixa preta da Federação Internacional, tenho título de faixa preta também nos outros campeonatos amadores locais, mas eu, sem ter chegado nos Major Tournaments, consigo fazer com patrocínio. Não é que meu patrocinador me paga um salário também, não. Mas por evento, por exemplo. Eles é um patrocinador de kimono que me oferece uma grande quantidade de produtos ao longo do ano, e eu, como um atleta de kimono, tenho a facilidade de vender esses produtos. Então, por exemplo, um kimono custa R$500. Eu tenho muitos kimonos no ano. E são kimonos para eu usar. Eu não posso ir para uma competição com kimono suado. Lógico. Tem tipo isso em contrato. Não, e custa, né? Tem um custo ser atleta, exato, né? Então, graças ao meu patrocinador de kimono eu tenho um contrato incrível com ele, graças a Deus, até agradeço. Pode falar, não tem problema. Não, pode falar. Dragão. Não tem problema, não. Pode falar meu nome, não tem. A gente não vai cobrar nada, tá tudo certo. Mas o Fulvião, cara, é um cara incrível que acreditou em mim, tipo... outros amigos conheciam ele, falaram de mim pra ele, realmente foi atrás, viu que não seria um favor nem nada, ele realmente acreditou e viu a possibilidade. Porque mesmo pra ele te patrocinando, por mais que talvez não seja em grana, é um custo, né, Rafa? Porque quantos atletas tem aí que ele poderia falar assim, mas o cara tem mais seguidor na rede social, entendeu? Tipo, e ele não... Com certeza. Eu acho que assim, dentro do cenário do jiu-jitsu que ele faz por mim, é o que ele pode fazer, entendeu? Porque eu vejo que tem uma filosofia do jiu-jitsu, as pessoas podem até me criticar por isso, que as pessoas são acostumadas a ganhar por pedir. Então, parece que todo mundo tá pedindo para os outros ajudarem, tá pedindo para ir para não sei aonde. Eu entendo que todo mundo passa as suas dificuldades e todo mundo tem história triste para contar. Sim. Só que existe muitas outras pessoas que cada um tá no mesmo nível ali de necessidade, e existem as pessoas que não vão pelo lado de pedir, que realmente vão pelo lado de fazer acontecer e conquistar, para depois, dentro do cenário de um esporte amador, você conquistar um patrocínio desse. Porque no meu cenário demorou muito para eu chegar num patrocínio desse da Dragão, que hoje é uma das maiores do Brasil, que tipo, me dá a possibilidade de fazer um dinheirinho, que também não é muita coisa, sabe? Tipo, me dá a oportunidade de fazer um dinheirinho ali, tipo, faz um ensaio de foto com você, usa o produto. Não, uma parceria mesmo, né? Não é uma coisa tipo sabe? de, você me paga e tá aqui, entendeu? E tipo, o cara realmente... O outro lado... É uma via de mão dupla, né? Do outro lado, eu dou aula particular também, tá? Graças a Deus tenho bons alunos de aula particular. Também nunca quis muitos alunos de aula particular, porque eu nunca quis ser refém de vender a minha hora e muito menos de perder as minhas horas de treino. Porque tem a rotina, né? Então, eu aceitei durante um tempo não fazer muito dinheiro para que eu pudesse priorizar essas outras coisas, né? Mas com o meu cenário ali que eu tava, tipo, tendo participado do programa, fazendo um job ou outro de foto, de vídeo, que antes eu nunca tinha feito, sabe? Antes era só luta. Então, tipo, vai entrando, as coisas vão se completando, você vai ali, tipo, sem nada certo, mas faz acontecer. Mas você também não quis parar naquela, você poderia ter falado, beleza, eu vou ficar dando aula, o dinheiro tá entrando, e você fala, mas aí você também... Não, você fala, eu vou abrir mão, que eu sei que o meu propósito é maior que isso, eu quero alcançar outros campeonatos para que realmente eu cresça nisso e vire um profissional, não necessariamente só um professor, entendeu? Não desmerecendo, né? Tipo, sim, foi o que você queria e sua busca. Porque, tipo, o seu objetivo é esse, né? Ser um atleta. E também incentivar outras pessoas, mas não ficar só focado na aula, né? Eu nunca quis ser uma pessoa que ia me formar um faixa preta pra dar aula. E tem muita gente que faz isso e é um propósito animal, porra. É uma puta profissão, eu acho irado. Eu vejo hoje no mundo da luta que se você tem uma faixa preta, vale internacionalmente mais do que muito de porque eu falei assim, só professor, mas desculpa, até não é isso, é que são propósitos completamente diferentes, entendeu? Não, e vou te falar, por exemplo, eu tenho amigos
que foram formados em Direito no Brasil, foram morar nos Estados Unidos e chegaram nos Estados Unidos, o diploma não valia nada e foi entregar comida. E eu conheço gente que chegou nos Estados Unidos de faixa marrom, que não é nem faixa preta, não desmerecendo, porque também foi recente, tá? Faixa preta, 3 anos. Mas, tipo, eu fui um desses caras que chegou lá de faixa marrom e vi outros que, cara, chegavam nos Estados Unidos e faziam muito mais dinheiro do que a galera que entregava comida. Eu fiz todos esses tipos de trabalho, porque eu não fui o faixa marrom que chegou lá e chegou estourando de fazer dinheiro. Mas, cara, você pega o exemplo de um atleta que é atleta em qualquer lugar do mundo, o advogado saiu daqui, foi pra lá e foi entregar comida. Então, tipo, existe o lado, ele é um professor, ele vai levar essa vida aqui. Infelizmente, no nosso país não é tão valorizado quanto ele merece ser, porque... Por isso que todo mundo vai para os Estados Unidos, né? Um artista marcial de verdade, um bom professor, é um bom sujeito, é um bom ser humano, ele, quando ele tem alunos, ele transforma a vida das pessoas. Exato. Ele faz uma pessoa que está com um problema de excesso de peso emagrecer e se olhar no espelho e se achar foda de novo. É isso. Ele é esse cara. É isso mesmo. Ele é esse muda cara. a vida das pessoas. Ele é o cara que pega uma criança que está com problema na escola igual eu estava e transforma essa pessoa. Não é que você vai ser tipo um Buda, não é assim. Não, imagina. Tipo, eu ainda tenho as minhas falhas, mas exato, eu sou outra pessoa, eu enxergo a vida com outros olhos, principalmente depois que você aprende como machucar permanentemente uma pessoa. Quer dizer, você é uma arma, né? Você pode ser uma arma, né? Então, assim, contra um ser humano normal, sim. Você realmente... Cara, eu falo por experiência. Eu, quando não tinha tanto conhecimento do jiu-jitsu pra só poder dar aula, por exemplo. Eu era um menos graduado, eu ia lutar com os mais graduados. Parece que você tá dentro de um liquidificador, assim. O cara tá fazendo tudo com você e ele tá respirando pelo nariz, olhando pro lado, às vezes ainda tira onda, troca ideia com outro cara enquanto tá, tipo, ridículo bater em você. Então, quando você passa por esse processo, você aprende a respeitar os outros na rua, porque você olha para uma pessoa e você não sabe o que essa pessoa sabe fazer. Porque se você olhar para o meu professor na rua e não conhece ele, você vai olhar e falar, puta, eu arrebento esse tiozinho. É mesmo. E se você encostar nele, ele vai te dar um quedão que você vai voar 2 metros no chão e vai te quebrar inteiro, sabe? Então... você aprende ali. Lá é um lugar que não dá pra você mentir. Não é só físico, né, Rafa? É toda uma mudança de comportamento, de tudo na vida, né? Mudança de vida, né? Você pode falar o quanto você quiser que você é brabo, você pode falar o quanto que você quiser que você é bom. Se você coloca o kimono e vai lá dentro, não tem como você mentir. Meu professor dos Estados Unidos falava isso. Não tem como mentir. Que louco, né? Nada do que você fala você vai segurar lá dentro se você não for brabo mesmo, sabe? Então, tipo, é uma parada que te ensina muito. E, Rafa, como que é a sua rotina? Hoje em dia você tá machucado, né? É normal lesionar, assim, porque é um negócio bruto, minha vida né? Tá sendo, parece. Mas, e aí você fica um tempo sem treinar, como é que é? Você, cara, é foda, né? É bem difícil. Principalmente em tipo, a parte psicológica em si, né? Que é a mais difícil de você lidar nessa fase. Deve ser muito complicado. Só que no final das contas, cara, você precisa aceitar, né? Não, foi o que eu falei, todo mundo tem história triste pra contar. Se eu parar aqui pra falar com você como tá sendo o meu período de recuperação do joelho, eu não tô feliz, cara. Óbvio que não, né? Mas é a resiliência, né? De tá vendo que eu acabei de voltar de um circuito na Europa lá, ganhei as categorias de peso que eu lutei e tô vendo que as categorias rolando aqui, eu querendo lutar e não podendo lutar. E você se lesionou na luta mesmo? Em treino? Eu machuquei lá em Paris, lutando aberto lá. Aí depois eu ainda tive que lutar outra competição em Dublin machucado. Voltei pro Brasil machucado, fiquei 2 meses com o joelho esquerdo e os ligamentos do tornozelo rompidos. Só que a lesão que eu tive no joelho é uma lesão que demora, mas que não precisava cirurgia. Então até às vezes é pior, né? Porque e aí que é bem dolorida no caso, né? Porque demora mais pra você recuperar. E quando eu fui voltar ao treino, na primeira semana eu fui fazer um movimento, acho que meu corpo ainda estava meio descompensado. Aí a rótula do meu joelho saiu do lugar. E aí rompi os ligamentos do joelho e agora eu vou ter que fazer uma cirurgia no direito.
Já tem, então. Já tá aí. Passa. É normal, assim, vai, tudo bem, é foda falar isso, mas você tem que aceitar. Foi o que eu falei, todo mundo vai ter história triste pra contar. Eu posso sentar aqui e ficar falando, puta, é foda, não sei o quê. Só que também tá sendo muito bom por você vai se preparar pra isso, sei lá, se fortalecer melhor. Eu tô me desenvolvendo em outras áreas que eu nunca imaginei. Que áreas conta, então, pra gente? Eu tenho estudado bastante sobre internet, né, porque... Dados, tráfego, informação, a gente também. Exato. Eu sou de outra era, né? Tô fazendo vários cursos em relação a isso, porque eu realmente, parei de fazer o que eu faço, né? E como eu fui submetido ao mundo da internet depois da minha participação no programa, eu acabei enxergando grandes oportunidades aí, vivendo uma galera da internet. Então, nesse momento que eu parei, eu peguei e falei assim, é agora. Não, tem que, cara... Peguei um dinheiro ali, comprei curso. Depois você me passa algum que foi bom. Eu já tô no meu terceiro quarto já, em 1 mês e meio. E que loucura, né? De um aluno péssimo na escola pra um cara que... Exato, mas foi o que eu falei, eu tava conversando com um mentor do curso ontem. Você tem, DDH, essas coisas? Eu nunca diagnostiquei, mas sempre senti dificuldade. É porque eu tenho uma puta dificuldade pra estudar. Puta, assim, real, sabe? Eu fui diagnosticada com TDAH, mas eu não tomo Ritalina, nada disso. Eu tentei, o médico tentou. Aliás, é um assunto que eu nunca falo, é sobre isso. Mas até te perguntando, porque eu justamente, eu descobri uma facilidade pra estudar nesse modelo atual, que é por vídeo, cara. Então eu consigo aprender muito mais coisa, numa velocidade muito maior. Porque eu não consigo pegar um livro e ler, cara. Eu não consigo. Sim. Eu vou inventar qualquer outra merda pra fazer, pra não sentar e estudar. Eu tenho aprendido a ler esse ano. Foi uma coisa que eu realmente falei assim, eu vou fazer porque eu comecei a entender também, estando na internet, que a internet é muito carente de conteúdo profissional. Na sua área, principalmente. A minha área, hoje em dia, eu já sei onde procurar. Sim, mas pra quem não... exatamente por ter aprendido na minha área, hoje, foi o que eu tava falando com o meu mentor do curso ontem, foi que eu falei pra ele assim, cara, eu realmente nunca fui um bom aluno, mas depois que eu aprendi a ensinar algo, eu aprendi como aprende. Então, agora que eu tô fazendo o curso e eu não tenho a grande mecânica do meu corpo pra utilizar, de verdade, tô sentando a bunda do caderninho e tô escrevendo tudo que eu tô assistindo na aula em vídeo. Eu escrevo também. Porque no jiu-jitsu eu faço isso. Eu tenho esse hábito, eu assisto, tô prestando atenção e tô escrevendo. Eu não consigo nem ler o que eu escrevi depois. É isso. Mas tá escrito lá em algum lugar, você vê, ó. Tá escrito aqui, você consegue entender? Não. Nem eu. Mas eu olho aqui uma Mas ajuda a gravar. Ajuda muito, até mesmo muito. Porque eu vejo que na hora que eu tô escrevendo jiu-jitsu, que foi assim que eu aprendi a estar estudando desse jeito o curso agora, eu tô vendo, e aí eu pausei o vídeo, e eu tava na minha linha de raciocínio, eu paro, e eu tento não dar o play no vídeo pro vídeo me dar a resposta. Eu tento realmente, lembrar o que eu tava escrevendo. Porque se eu lembrar ali na hora e eu der o play no vídeo, eu vou fixar muito melhor do que se eu ficar, dando play, olhando, porque você vai estar copiando e colando. Você não vai estar, desenvolvendo uma parada de memorizar, né? E no jiu-jitsu você precisa memorizar muita coisa. Sim. De ver. E é treino, né? Tudo na vida é treino, cara. Eu pego, assim, os meus primeiros vídeos que eu gravei, sei lá, 1 ano e meio atrás. Eu comecei a fazer rede social 1 ano e meio atrás. Não é que eu sou perfeita, assim, sabe? Eu uso muito do artifício do teleprompter, que eu gosto de, mesmo que eu faça o roteiro, eu gosto de gravar com aquele negócio ali, porque eu não quero perder a linha de raciocínio. Eu quero falar... Mas assim, e não é fácil usar o teleprompter, né? Que é a tela que vai subindo o vídeo. Às vezes é mais fácil você falar algo que você tem propriedade, discursar, do que você ficar lendo. Mas eu treinei muito pra falar no TP. Muito mesmo, assim, sabe? Então, pegar o ritmo da letra caindo ali. Tudo, entendeu? Então, assim, é uma coisa que é treino. E aí eu tô, acho que assim como você, eu tive uma virada de chave na vida, né? Que é essa questão dessa junção da tecnologia com algo que você gosta, né? Porque, assim, o mercado financeiro, pra mim, eu tô no mercado desde 2005, juntando a tecnologia, me trouxe esse propósito, que é passar conhecimento para as pessoas. E eu aprendi a ensinar e aprendi isso justamente como você, entendeu? E a combinação dessas duas coisas, porque eu tinha muita dificuldade de estudar.
Muita mesmo. E hoje em dia é muito mais fácil pra mim. Muito mais, cara. Muito mais. Eu tava conversando com minha mãe, assim, ela tava falando assim, cara, se for olhar pra você antes e olhar o que você tá fazendo agora, tipo, é admirável, assim. Eu falo, não, eu ainda não acho que eu tô tendo os resultados que eu posso ter fazendo isso. Ainda dá pra fazer bem melhor. Claro, mas fazendo, tô vendo que dá você pra tá fazer melhor. aprendendo, né? Eu também tô achando irado que, tipo, eu comecei a estudar uma parada, sabe? Legal, tipo, né? Então, é muito maneiro, porque não foi o que eu falei, foi através do jiu-jitsu. E eu que sou praticante, fica muito clichê você escutar, não, o jiu-jitsu muda a sua vida, o jiu-jitsu não, vai te fazer... Não é o jiu-jitsu, eu acho que talvez uma arte marcial, ou então qualquer outra coisa que você pega afinco pra fazer, Que tenha propósito, né? que vai te fazer assim, quebrar suas vontades, que é o quê? Não quero acordar cedo, você vai acordar cedo. Puta, eu não quero ir pro médico, você tem que ir pro médico. Puta, eu não quero ir pra físio, você tem que ir pra físio. Sabe? Tipo, quando você começa a fazer um monte de coisa que você não quer fazer, isso, tipo, te desenvolve tanto, sabe? Que você pega e fala assim, brother... Que a vida não é fazer só você tem vontade, você né? fala assim, tipo, brother, se eu fazer aquilo ali daquele jeito, eu tô fazendo isso aqui agora, tá suave. Tipo, olha o que eu passei ali, isso aqui, mano, puta, faço lindo. Você tá reclamando disso aí, velho? Mano, chega aí, vamos lá fazer. Tipo, você fica muito... Você vira um resolvedor de problema, né? E mesmo assim, até hoje, eu fico me cobrando muito mais pra reclamar menos dos problemas e resolver. Porque você vai ter mais qualidade de vida. Eu acho muito chato, assim, eu sou uma reclamadora até que meio, assim, profissional, sabe? Quando se trata de coisas assim, de serviço, sabe? A gente presta serviço. Então, assim, eu exijo bastante do serviço de excelência. Então, quando tem um puta atendimento ruim em algum lugar, eu reclamo, eu coloco na rede social, eu falo, pô, cara, dê a chance de você acertar comigo. Me ajuda, cara, me ajuda a te ajudar. Eu fico brava, porque eu falo, agora que você viu que eu tenho, sei lá, um Instagram que é pequenininho, mas que, né, queima o filme, agora você me responde, eu fico pé da vida, eu fico puta. Mas eu não quero ser a reclamadora oficial. Então, assim, até comentei desse negócio do TDAH, mas eu não gosto de ficar falando de doença, de coisas que, tipo, da minha vida pessoal, sabe? Eu não quero engajar, eu sei que todo mundo tem, né? Mas eu não gosto de engajar por esse lado, entendeu? Eu quero que as pessoas engajem. Pai, a Paula é uma problemática. Tipo, eu não gosto de ser a reclamadora, entendeu? Sim. E aí, eu sou reclamadora, sim, eu sou chata nesse sentido, mas eu não gosto também de ser a pessoa que tá sempre reclamando da vida. Porque eu acho que isso traz uma carga negativa tão grande. Só que, por outro lado, às vezes você também não se abre. Que eu acho que é uma outra coisa também que às vezes eu sofro de não me abrir de problemas, por exemplo, com o meu namorado. Ele reclama e fala, cara, você não se abre mais. Eu falei, lógico, porque senão a gente vai passar o final de semana inteiro aqui. Lavando roupa. Pô, não dá, vamos curtir, vamos viajar, vamos beber, tipo, vamos curar meus problemas de outro jeito, sabe? Então, assim, é uma coisa que eu também não gosto dessa coisa de ficar reclamando, sabe? De ficar vivendo os problemas. Eu sou uma pessoa que eu tento me corrigir bastante em relação a esse aspecto, assim, porque... Você é um reclamador chato profissional? Não, eu não sou, mas, tipo, quando eu realmente discordo de alguma coisa, eu dialogo sobre. E aí, às vezes, isso acaba se desenvolvendo, entendeu? E aí virou vai pra um lugar que não tem que ir, às vezes vai pra um lugar que tem que ir, enfim. Mas eu com a minha namorada, a gente passa por isso e ela é incrível nesse aspecto, porque ela, tipo, já consegue falar assim, não, tá tudo bem, vamos fazer com outra coisa, tá ligado? Tipo, ela consegue resolver bem as coisas, assim. E eu aprendo muito com ela nesse aspecto. Sim, você é, Rafa. Eu sou peixes. Você é bem pisciano mesmo. Sou peixes. Que elas não entendem nada de signo, mas eu perguntei porque com certeza tem alguém que assiste que gosta de signo. Então, galera, ele é peixe. O que vocês acharam? Manda o mapa astral do Rafa aí. Ascendente em... Nem ideia. Então depois você passa o horário que você nasceu, quem estiver assistindo. 6 da manhã eu te manda um mapa astral aí. Ô, Rafa, e agora vamos falar de um assunto que você... Eu achei, o Filé falou pra mim assim, o cara é mó engraçado, fala merda pra caramba. Então agora a gente vai falar de merda. Eu sei que não é tão merda, mas vamos falar de férias, vai. Bora. Posso falar que... Claro. Que a galera do Gil falou de você... Eles são de boa, eles te zoaram pra caramba. Como que é? Me fala isso. Claro que me zoaram. Pra claro cacete. Que me zoaram. Claro. Você era ex da Scarlett, eu dei um Google, né? Aliás, eu dei um Google pra falar, cara, não posso ser tão desinformada. Tipo, aquela, tipo, blazer que nunca assistiu de férias com eles. Mentira, assisti pra caramba.
Mas eu não sei, eu não te vi na temporada, cara. Eu falei, cara, eu não lembro. Pouquinho. Você ficou pouco, Uns né? 3 episódios. Porque eu assisti a temporada 6 que você foi. Do novinho, do Igor, do Baby. Eu assisti. Então, eu fiz pouquinho, eu fiz 3 episódios só. Você foi num limite ali que não foi tão baixaria, vai, vamos dizer. Tipo, ali era de boa até, vai. Depois dizem que essas últimas temporadas foi mais barra pesada aí. Eu não assisti. Eu acho que assim, foram diferentes, né, as temporadas. A minha temporada teve bastante baixaria. Todas têm, sem exceção. Eu fui um cara que eu já sabia de onde eu vinha, entendeu? Então, tipo, se eu entrasse lá e ficasse, tipo, no meio, absorvesse essa energia, essa vibe aí, tipo, ir pro lado baixaria, não pro lado putaria da coisa, mas pro lado baixaria como um todo, assim. De briga, que produz cena de briga, ser o cara que produz cena de putaria, ser o cara da baixaria. Eu não ia dar muito certo, assim, pra mim. Não é você, né? Não sou eu. E tem muita gente que entra lá pensando no conteúdo que vai fazer. Porque eu acho que polêmica engaja, né? Tipo, então assim... tipo, no primeiro dia que eu entrei na casa, por exemplo, Peraí, vamos voltar. Vamos começar do começo. Da onde veio? Tipo assim, do nada te abordaram, falaram, Rafa, a sua ex, que não é ex de fato, ela era ex, mesmo era tipo uma menina que você saiu e tal. E... Ela era uma amiga minha, né, da época, assim. Você ficou? Eu fiquei com ela na época. Já é E depois de, tipo, ela já tinha participado da primeira temporada. Eu lembro, né? E, tipo, passou uns anos, assim, ela era só minha amiga, a gente nem ficava mais. A gente já tinha ficado há uns anos atrás. E aí ela foi convidada de novo pra estar. E aí ela já esgotou, falou, precisa achar alguém. Então, eu não sei se ela deu o nome nessa primeira vez que ela fez ou se ela deu o meu nome na segunda. Eu sei que entraram, eu não morava no Brasil quando eles já tinham decidido o elenco, porque eu voltei pro Brasil no Natal de 2019. E antes do Natal, muito antes, o casting começou em, acho que... novembro, se eu não me engano, ou então setembro, uma parada assim. E já tava o elenco definido. E aí, quando eu recebi a mensagem, foi engraçado, porque foi no dia que eu cheguei em São Paulo. Tá, mas eles definiram um elenco, e aí eles foram te chamar? Não tava tipo assim, definimos quem vamos convidar, né? Porque você poderia aceitar. Eu acho que o elenco principal já tava definido, eles estavam, tipo, na definição dos ex, assim. Só que aí, no final das contas, tem o elenco principal, só que, vamos supor, se você é o primeiro ex que entra, você já vira elenco principal no início. Se você entra na segunda semana, também. A própria Scarlett não entrou, acho que no ela deve ter sido a quarta, quinta. Ela já entrou, acho que como ex de alguém. Ela entrou como ex do Baby, e aí depois, Ela entrou como ex do Baby, se eu não me engano. Então desculpa se eu não lembro de você. Não, imagina, eu fiz pouquinho. Você não fez, foi errado, fiz 3 episódios. Quem me assiste sabe que eu gosto de umas coisas exóticas. O de férias eu nunca falei que gostava. Vai ser a primeira vez que a galera vai saber que eu tô assumindo esse lado... prazeres que ninguém conta. De férias com ex. E todo mundo sabe que eu amo Largados e Pelados. Sério? Gente, sou vidrada. Eu posto todo domingo, gente, maratona. Eu não sei o que eu tenho com aquele negócio enigmático. Chega domingo, eu falo, meu Largado. Eu gosto de ver a galera sofrendo, cara. Eu não sei. Aí eu vou viajar pra algum lugar no lado, eu fico só pensando assim, se tivesse Largados e Pelados aqui, eu já olho aquele bambu, poderia fazer uma... Olha, vou te falar, como uma pessoa que participou de reality, eu até falo isso pra minha namorada, pra galera próxima de mim, assim, eu sentindo de férias que já era osso, assim, tipo, pra cabeça, assim, você cansa, sabe? Tipo... Uma energia ruim, né? Porque apesar de ser festas, muita treta, né? Então, tipo, não é só treta. O que cansa é que você não relaxa. Não. Tipo, eu pelo menos, não posso falar dos outros, mas... Tipo, você fica meio tenso toda hora, porque, tipo, você sabe que tá todo mundo gravando, você sabe que, tipo, qualquer hora alguém pode arrumar uma briga, você pode que... porque a galera já vai com o roteiro na cabeça, tipo, do pensando... nada você tá suave, do nada já tá rolando um negócio pra todo mundo tá se comendo ali na câmera, sabe? Tipo, se beijando. Dá um pi nessa parte, tá, gente? Corta aí. Fazendo amor.
Tipo, sei lá, fazendo uma parada do programa lá que você tem que fazer. Então você, tipo, fica tenso, sabe? Ai, deve ser bem Você tenso. tem que dar depoimento, que é, tipo, a produção inteira atrás da câmera, olhando, E assim. você lá, braços não, cruzados, porque aí tipo, eu fala vi aí. ele ficando com não sei quem, não sei o que lá, É. aquela cara de bosta. E, meu, e assim, cara, imagina, sei lá, tipo, você fala pra sua família, pelo amor de Deus, eu vou pra de férias com vocês, não vão assistir. Mas você sabe. Mas são suave. Mas assim, eu fico imaginando, assim, tipo, sei lá, eu ia falar, meu, pelo amor de Deus, não assiste. Porque não é nem por mim, mas, meu, sei lá, tipo, não sei se eu tô sendo meio julgando e tal. Eu acho muito bizarro. Eu gosto de assistir, mas eu jamais teria coragem de ir, assim, tipo. Eu entendo. A galera te zoou muito no Gil. Muito. Nunca foi nenhum atleta de Gil para você, né? Já, o André Coelho, que foi o que... Ele não é O atleta de Gil, Coelho ele não é atleta de Gil. casou com a Ana, né? Mas ele não é atleta de Gil, mas ele Ah, a se pessoa não me que engano, ele é assiste. faixa preta de Gil e tem um outro cara também, é. o cara, puta, eu não lembro o nome dele, mas eu lembro que eu vi o perfil dele na época do programa e ele é faixa preta da Gracie Barra, acho que mora em São Francisco até. Também foi pro de férias. Ele foi, mas não lembro o nome dele agora. Mas o André realmente, ele foi o primeiro, todo mundo foi... do de férias depois dos caras que entraram queriam fazer o papel do André, queria ser o porque André. ele tava realmente imerso na vibe do programa, né? Ele vestiu a camisa. Ele vestiu a camisa. Mas depois casou, tá lá com a Ana bonitinha. Não sei se tá tudo bem, a vida de Instagram tá tudo bem, mas realmente eles foram os dois, né? Acho que eles são o casal mais famoso, né? Eu diria. Eu acho. O André Coelho e a Ana Clara, né? Era o Lipe e a Iá também. É verdade. Eu não gosto do Lipe. Não gosto. Se o André, apesar de tudo que ele fez, que ele errou. Eu até gosto, Ele tem carisma, né? Do Lipe, então eu não gosto do Lipe. Não gosto. Eu curto ele, achei gente boa. Não sei, talvez ele seja um cara gente boa pra ser amigo, cara. Mas assim, ele no papel de férias eu não gosto dele, cara. Casou também, né, depois. Aí eu já não peguei essa última fase, mas eu assisti a última vez que ele... Acho que a Iá tinha engravidado, mas assim, fora do programa e tal, enfim. Aí não acompanhei mais. Olha, eu tô falando besteira. Eu não sei se eles não tinham casado. Eu acho que quem engravidou foi a desse agora. Tá grávida. Tá vendo? Tô falando bobagem. Mas aí, tá vendo? Eu assistia mesmo. Eu sei quem são essas pessoas. Sim, mas ele é maneiro, gente boa. Ele é? Gente boa. É que, assim, eu entendo também, né? Porque eu também fiz parte do programa, que eu também vi vários participantes reclamando da edição, reclamando porque tem isso, cara. Você faz o que você quiser com a pessoa. A edição, cara, ela te transforma num herói e pode te ferrar mesmo, né? Eu acho que assim, se você não tivesse feito, não teria gravado. Sim, não tem material pra você... Mas eu também sei ali que dá pra você manipular bastante uma gravação. Principalmente a forma como o depoimento que a gente dava era feito, né? Ali realmente é uma grande ferramenta ali que você pode jogar legal com as palavras do participante, porque era feita a pergunta e aí na hora que você tinha que responder, você tinha que repetir a pergunta. Então, se ele quisesse pegar, tipo, e fazer uma pergunta pesada na hora que você fosse falar, né, por exemplo, você curtiu ficar com tal pessoa? Aí você tinha que falar assim, se eu curti ficar com tal pessoa, aí você começava o seu negócio. Entendeu? Não, e as perguntas são então trazia uma coisa pro seu discurso que não era sua, entendeu? Tipo, o que você acha de tal pessoa? Aí você vai falar assim, o que eu acho de tal pessoa, você nem queria falar dessa pessoa. Só que aí você vai estar tendo que falar dela. Mas é isso daí, né? Tem que criar material da audiência. Né? Se você, tipo, o que acontecia também lá dentro entre a gente se você se sentia desconfortável, não fala. Tipo, a produção ficava, tipo, óbvio. Os caras são malandros de TV. E rola muita cachaça, né? Tipo, muita bebida e tal, tipo, liberado, né? Não, liberado não. Não, eu achei que era o tempo inteiro. Não. É porque é edição, até né? Porque, até porque tem muita gente que passa do ponto. E não é interessante você gravar a galera vomitando. Não fica maneiro no vídeo. Nossa, é mais legal, tipo, deixar todo mundo doidão, corta a bebida e produz outros conteúdos. Solta um dado lá que começa a dar regra pra toda a galera se beijar, que aí tá todo mundo bêbado, dá o vídeo, o conteúdo que eles querem.
Ou então solta um jogo lá da discórdia com todo mundo bêbado. Na verdade, na festa nem precisa, todo mundo já briga na festa, né? Sempre, né? Mas acorda de ressaca, acorda cedo, tá todo mundo com uma bola virada, chega lá e fala assim, ajuda a discórdia. Aí todo mundo senta na sala assim, aí vem um monte de bonequinho de voodoo, tem que alfinetar, falando que você não gosta. Isso daí é muito treta, né, cara? Pô, tipo assim, você pode ser a pessoa mais sabonete do mundo, mas acho que não tem como você escapar dessa. Essa é difícil, cara. Eu consegui escapar de umas ali, mas mesmo assim é difícil, sabe? Tipo, vai chegar uma hora ali que eu, por exemplo, assistia meus depoimentos e me olhava e falava, puta, que panaca, fala. Mas é que você queria ser o mais sabonete possível, né? Mas, tipo, eu não queria. É que você não queria discórdia, né? Você não queria, não... E aí, se te chamarem, você falar, eu vou. Por que você foi? Porque você achou que isso poderia, de repente, te ajudar também em rede social? Você achou mesmo? Eu achei que não era real, porque veio, tipo, caiu nas mensagens bloqueadas no Instagram. Ah, tá, eles mandaram por direct. Mandou no direct, e aí, tipo... E ela também não sabe que você vai, né? Então alguém poderia te avisar. Pra ela foi um choque, porque eu tava morando fora, né? Ninguém... Tipo, até os meus amigos do Brasil, eles tinham acabado de me encontrar. Eles me viram uma vez, eu sumi uns 15 dias, assim. E aí acabou o programa. Porque eu entrei no final. Eu fiquei 7 dias confinado e gravei 4, eu acho. 4, 5 dias. Tipo, acho que minha viagem foram 10, 11 dias, assim. Foi por aí. E aí depois voltei, você não pode falar nada e tal, mas você some, né? Ai, gente, te manda mensagem, você não responde, fica sem celular, fica confinado. Que difícil, porque até sair, você tem que ficar, tipo, bem quietinho. A parte é ficar trancado num quarto de pousada até entrar. Isso pra mim foi a pior parte. Tem que ficar trancado, você não pode... porque se alguém pode te ver, enfim, né? Porque a maioria da galera que vai, todo mundo é presente em rede social, né? Então, tipo, se você lá e falar, opa... E eu lembro, eu não sei como foi nas outras gravações, mas eu lembro que na nossa lá em Jeri, um pouco antes de eu chegar, já tava, a galera da cidade já tava sabendo que o De Férias estava sendo gravado lá, então porque teve uma festa que eles eles selecionaram algumas pessoas da casa e levaram pra um rolê normal, assim, tipo uma balada mesmo que tava tendo na cidade. E aí, tipo, ficou numa área separada, mas, tipo, pô, o rolê cheio de câmera, a luz, todo mundo ficou olhando, né? Aí a galera começou a filmar e aí saiu. Aí quando eu cheguei, eu tive que ir até por outro aeroporto, eu não podia chegar por um aeroporto. Seguro, eu acho. Sei lá qual é o mais próximo. Não, Jeri é Fortaleza, olha que louco. Tem que ter aeroporto em Jeri, você deve ter ido por Fortaleza. Eu fui em Fortaleza. Que é um pouquinho mais longe. A galera do elenco principal foi pro outro. Desceu lá direto. Foi pro outro. Tá. Aí eu tive que chegar, eu fui de São Paulo pra Fortaleza, e de Fortaleza eu entrei numa 4x4 blindada, assim, mano, isso filme. E, tipo, fui dentro do carro pra dentro do quarto da pousada, assim. Gente, com sigilo, né? Só saía pra comer e aí eu pedi pra ir treinar na academia. Mas antes disso, Rafa, você já tinha presença em rede digital ou você começou com rede digital Instagram depois? Eu acho que no meu outro Instagram eu tinha, tipo, 14 mil pessoas. Então você já tinha até um públicozinho, tipo... Que era o pessoal do Gil, né? Depois que você foi pro De Férias... Era um pouquinho de tudo, assim, acho. Eu fazia uns videozinhos ou outro antes de eu ir pros Estados Unidos a primeira vez, com um amigo meu. Quando ele tava começando o canal dele, a gente fazia umas pegadinhas. Não era tipo só conteúdo de jiu-jitsu. Que pegadinha que você fazia? Que pegadinha? A gente tem que pegar aqui no vídeo e depois mostrar. Tem um moleque sem barba fazendo. Então, tinha uns amigos meus da época ali, eles gravavam e tal, estavam abrindo um canal de pegadinha, e aí eu era amigo, tipo, o melhor amigo deles, assim, tava lá com eles e... Aí você atuava nas gravei um vídeo ou outro, porque, tipo, a gente tinha muita vergonha no início, então a gente se ajudava a fazer a cena, né? Entendi. Tava com o microfone, assim, eu lembro que, tipo... porque se der merda e a gente apanhar, tem alguém pra defender, né? Umas cenas muito engraçadas, assim, que tipo, a gente tava com o microfone, o fone de ouvido atrás da câmera, assim, o brother com o microfone, assim, era uma cena, tipo, eles fizeram muitas visualizações. Mas era bom ou era tosco? Na época, porque era, tipo, umas pegadinhas pesadas. Tá. Entendi. Mas era bem feito ou era meio tosquinho? Mas era engraçado? Era tosco, mas era engraçado. Eu, pelo menos, morria de rir, principalmente gravando, assim, porque você escutava, tipo, a cena se dava errado, ou se dava certo. Tipo, o cara falando isso, assim, aí o cara, tipo, reagindo com ele, tipo...
Aí você espera o cara ficar puto, aí o cara vai lá e abraça o papo do cara e fala um negócio assim, aí, tipo, a gente perde a cena porque morre de ir atrás da câmera, assim. Então foi uma experiência bem maneira que eu vivi. Então você já viveu um pouquinho da bem rede pouco, social. assim, bem pouco. E aí você foi pro de férias, aí você voltou, abriu o Instagram e tinha lá 100 mil seguidores. Como que foi? Eu como sabia que ia ter esse boom de férias, você preparou um Instagram pra... eu criei um Instagram novo. Criei um Instagram do zero pra realmente, tipo, conseguir quantificar isso que tava vindo, né? Tá. E aí eu lembro que, tipo, eu realmente fiz do zero, desativei o outro. Uhum. E, cara, acho que tem um vídeo até hoje no Instagram lá. Eu gravei a live com o Mazafera depois do primeiro episódio que eu fiz. E eu pulei de, tipo, pouquíssimos seguidores pra 10 mil, 11 mil, assim, já no primeiro dia. No primeiro dia? Eu bati, acho que 100 e poucos mil seguidores na época, e depois do programa todo mundo perde, né? Porque, tipo... normal. Assim, caiu de todo mundo. Principalmente depois que o Instagram começou a ficar mais rigoroso, assim, ainda com produtor de conteúdo. Uhum. Caiu, assim... Se você não põe um dinheirinho ali, não... Absurdo, entendeu? De todo mundo. Mas, no final das contas, foi um Instagram novo que eu fiz. E você consegue monetizar esse Instagram hoje em dia? Foi o que eu falei, tipo, se eu falar pra você que eu tiro uma renda mensal, assim, mas eu monetizo. Monetiza. Você faz uns publis, a galera te chama pra evento. No final do ano, um pouco antes de eu ir fazer a viagem, eu fiquei um mês de carro, de publi, fiquei, tipo... Bom, hein? Então você rola umas paradas dessas, umas assim, viagenzinhas. Sabe? Pô, restaurante, vira e mexe, pô, até hoje. Isso é bom, né, meu? Gente, coisa, aliás, quem quiser me mandar restaurante, hotel, eu gosto muito, tá? Manda passagem aérea junto. Eu namoro, então... Tem que ser pra dois, óbvio, né? Óbvio. Fazer foto no feed, nossa. Eu fico com maior raiva. Sabe porque às vezes eu não recebo nada, sabe? Eu queria. Mas às vezes eu vou viajar pra um hotel mega chique, gastei mó grana, meu namorado, não sei o quê. Cara, eu vou lá e marco o hotel. Eu falo, pô, a galera deve estar achando que eu tô aqui na permuta. Não tô, eu paguei, mano. Que ódio. Mas também existe o hype de você estar ali, né? Lógico. Você falar que você pode pagar pra estar ali, né? Não, mas só pra avisar que fui eu que paguei. Mas, por exemplo, eu acho incrível, cara, essa parada. Eu acho animal, Isso é o que eu mais tiro proveito, é comida. Porque eu como muito, brother. Então, deve ser muito bom, né? Hoje em dia já tem aplicativo que, tipo, você vai lá, cadastra o seu Instagram ali, bonitinho. Já tem os restaurantes que faz parceria com o influenciador, que deixa o ticket pro influenciador ali, você só recolhe. Que aplicativo é esse, Rafa? Freebie. Vou baixar. Baixa. Aí você só coloca seu arroba lá. Tipo, e eles vão olhar, tipo, se você... as perguntas, quantos seguidores você tem e tal. De vez em quando, eu tenho uma amiga minha que ela, de vez em quando, ela arruma umas coisinhas assim, mano. Vai almoçar, o casal tem um voucher lá de X%, você tem que postar uma foto e tal. Meu, se eu soubesse disso antes, olha aí. Exato. Dá pra se alimentar. No final das contas, o restaurante foi o que eu achei mais irado, assim, pra tirar bastante proveito mesmo. E, tipo, pra você é indiferente, vai lá, faz a publi do restaurante, e pro restaurante também custa quanto tirar o rango ali, sabe? Nada, pra eles não custa nada. Tipo, a não ser que você vai num horário que realmente você esteja ocupando ali. Eu faço bastante em casa, o freebie é pra casa, né? Não tem os presenciais também, você vai. Mas, tipo, eu não vou muito, eu tento pedir, assim. E teve alguma história engraçada de férias, você lembra? Você pode contar? Cara, teve uma história engraçada que foi no primeiro dia que eu entrei, que eu tava meio em choque com essa parada de briga, né, essas coisas. E aí eu lembro que, tipo, eu fui conversar com o meu brother, que até hoje, o Vitinho, né, Badula, no quarto, ele tava com a namorada dele lá e a Camila na cama. E aí fui sentar na cama, assim, tipo, no primeiro dia, novatão, tinha acabado de chegar. E aí tava trocando ideia com eles, e aí chegou, tipo, outras 3 meninas que eram de um outro quarto, que era brigada com essas meninas. Nossa. Com a Camila e com a Flávia. E aí, tipo... Tô tentando lembrar quem que era. Bom, a Camilinha era bem briguentinha também, né? Ela arrumava umas tretas. Então, essa foi uma que ela se envolveu, mas tipo, ela nem foi o grande principal, mas ela tava no meio. E aí, tipo, eu sentado na cama, assim, tipo, conversando, essas meninas entraram, eu não sabia que elas eram brigadas. E aí as meninas vieram e sentaram na cama do meu lado e ficaram conversando comigo.
E eu conversando com todo mundo e tava vendo que, tipo, elas não dirigiam a palavra uma pras outras. Puta coisa ridícula, né? E aí, do nada, tipo, não por minha causa, e começaram a discutir a Flávia, acho que com a Jéssica, sei lá. E aí começaram a quebrar o pau, e aí do nada, assim, a outra menina, tipo, mano, tava quieta. Entrou câmera, assim, ela levantou, começou a bater palma, assim, tipo, olha aqui, ó. Aí na hora que, tipo, eu vi o câmera, assim, ela tipo... do meu lado, batendo palma, chamando atenção, assim, ó, tipo, eu, joguei a coberta, assim, ó. Falei, mano, eu não vou sair dessa cena, velho. Me escondi, assim. Escondeu, literalmente. Aí o Vitinho começou a morrer de rir no meio da discussão, que a gente acabado de chegar, eu tava me escondendo, das minas, assim, ó. Vou apanhar aqui. Aí, tipo, eu falei... isso foi pro ar? Cara, não foi pro ar, eu jogando. Eles editaram, mas imagina que ridículo. Mas, o cara Black Belt... Bom, foi depois, mas enfim, o cara do Gil, as meninas tretando, o cara se esconde embaixo da coberta. Mas eu acho que mostra, tipo, numa cena eu ali sentado, e aí na outra cena as meninas discutindo um corpo deitado embaixo do cobertor. Ai, meu Deus, imagina isso, eu queria ter visto essa cena, gente. E tem várias mas é que eu acho que é muito engraçada. Esse clima de reality deve deixar a galera muito à flor da pele, né? Tipo, geral pulando pelado na piscina. Não, isso a gente vê, isso é normal, assim, as coisas... Mas ali na hora é engraçado, né? E a galera do Gil falou o quê pra você? Eu sei que eles te zoaram, mas o que a galera falou? Meu, não vai. Alguém te falou pra você não ir? Não, todo mundo... Tipo, é que você não pode contar, né, pra galera que você vai. E depois, na volta. Então, tipo, aí os meus amigos... É verdade, não tinha como falar. Nem pros seus pais, você tem que falar. Não, os pais sabem, claro. Você falou. Lógico, eu vou sumir 40, sei lá, quantos dias. Mas, tipo, a galera do Gil, eu até falei isso no meu depoimento no último episódio, né? A galera do Gil, ela é... Não só do Gil, mas até o meio que eu vivo até hoje, assim, uma galera bem machista. Sim, sabe? Total. E eu aprendi muito participando do programa em relação a tudo, assim, sabe? É muita coisa mesmo. Bom ponto. Qual o aprendizado dos diferentes caras, então, isso é por isso que, tipo, eu vi você falando, por exemplo, assim, não sei se eu participaria e tudo mais. Eu respeito, porque eu pensava isso também antes de ir. Claro. Eu nunca pensei em participar do programa, não fui as pessoas... Não tô te julgando, não. Eu tô explicando a verdade por trás, né? Então, tipo, no final das contas, eu realmente não era meu mundo isso, tá? E eu que participei, eu realmente aprendi muita coisa, sabe? Tipo, foi uma experiência, assim, na minha vida que, tipo, não foi o de férias com eles. Não é, mas a gente sabe que não é. Uma produção de televisão mesmo, a gente assim, sabe tipo, que não é. São muitas pessoas envolvidas, tipo, viajam até Jericoacoara, 100 e poucas pessoas de uma produção. Então, tipo, você realmente aprende muito sobre televisão, você aprende muito sobre existir no mesmo lugar que com outras pessoas que você nunca existiria no mesmo lugar que elas se não fosse essa oportunidade. E, tipo, eu não tô falando de opção sexual nem nada, que foi uma das coisas de pessoas de universos completamente diferentes que o seu. Exato. Né? Não é? Tipo, eu não viveria com essas pessoas se não fosse o programa. Provavelmente você nem conheceria, né? Então, tipo, foi muito irado essa participação inteira e foi muito maneiro porque eu me dei bem com todo mundo. E eu acredito até que a produção esperava que eu fosse entrar, tipo, lutador. A ideia na mina dos caras e tudo mais. Tipo, pegador e tal. E, tipo, mano, eu virei brother de todos os caras, virei brother, tipo, de todo mundo na casa, assim. Isso é muito legal, até eu já falei sobre isso, mas eu trabalhei em navio também, né? E depois de velha, tá? Não é que eu fui novinha, não. Mas eu quis ter uma experiência de viajar ao mundo. Aliás, isso deve ser uma coisa animal da sua profissão, né? Já veio bastante. Isso é animal, né? Tipo, e pelo menos pra mim, assim, a coisa que eu mais gosto de fazer na vida é viajar. Não tenho tido muita oportunidade ultimamente. Tiveram pandemia, trabalho e tal, não consegui mais. Mas, pô, eu conheci 30 países já. E pelo navio foram 10, cara. E, assim, é muito animal. E é muito louco que eu não... Quando eu trabalhei lá, eu entendi que as pessoas viviam num reality, assim, porque é um isolamento ferrado, você fica dias sem sair daquele universo, e é justamente isso que você falou. Se eu não tivesse tido essa experiência, que não foi por grana, foi, tipo, realmente porque eu falei, cara, eu queria trabalhar no navio, eu queria viajar e trabalhar ao mesmo tempo.
eu provavelmente nem conheci essas pessoas, e eu tenho contato com algumas delas até hoje, sabe? E é muito legal isso, sabe? Que são pessoas de países completamente diferentes que o meu, gente cara, Filipinas, da Índia, Polônia, tem um amigo meu que é polonês, eu fui até depois visitá-lo na Cracóvia, você vê. Uma outra amiga minha que tá morando na Irlanda me manda mensagem, eu tô adorando seu conteúdo, não sei o que. Quer dizer, nunca a pessoa também que trabalhou comigo no navio vai imaginar que eu vou trabalhar no mercado financeiro, né? Foi um período, realmente. E é justamente isso, cara, você olhar e falar, eu nunca nem teria conhecido essas pessoas. E uma outra coisa que, tipo, eu tirei de conclusão mesmo, assim, como participante, é muito legal ter esses olhos hoje, é que você vai ver, por exemplo, uma pessoa do BBB. Brother, você tem que respeitar. Tem, lógico. Tem que respeitar. Não, você não ficou chateado que eu zoei, né? Não, tipo, não tô falando de você não respeitar o programa, não é isso. Eu tô falando, tipo, porque você vê como as pessoas falam das situações que acontecem lá. E eu não culpo as pessoas, porque até eu ter essa experiência eu não conseguiria falar dessa forma. Você não sabe como é que é mas, tipo, o emocional, né? Mano, é muito, tem que respeitar muito. Você passar, tipo, 2 meses e meio, 3 meses submetido a câmera. Confinamento, câmera, gente... Né? Você chipa da cabeça. Não, cara. E assim, gente que tá ali também roteirizado, né? Que quer causar algumas situações exatamente pra chamar atenção. Tipo... Você vive num... É o que você falou, você fica tenso o tempo inteiro. Eu quando saí do programa e tive que começar a fazer muita coisa de celular, e comecei a ficar muito no celular, e tinha que gravar e ver se tava bom, e depois faz de novo. A gente me cobrando, falando, não, faz isso de novo, muda tal palavra, não sei o que. Você fala, cara, uma bugada. Tipo... Você tem que ficar no celular, sabe? Tipo, é você e o celular o trabalho. Parece que não existe mais nada. Tipo, é você e a câmera, tipo, e a interação entre as pessoas, sabe? E aquele trabalho que, tipo, é a galera fazendo a parada junto, assim, acontecer, tipo... Hoje em dia tá cada vez mais câmera... Isolado, né? Você se isolando mais pra fazer o seu dinheiro ali no seu canto de formas... que não são... Mas assim, o que você falou, justamente o Instagram não tá mais tão bom quanto era antigamente, tá? Mas é porque também, eu acho que você pegou justamente o começo da pandemia. Cara, deve ter bombado justamente porque todo mundo foi pra frente da tela do computador, assim como aconteceu com o mercado financeiro. Teve um boom astronômico, galera querendo operar, querendo ganhar dinheiro, e foi um volume monstruoso de gente falando, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso investir, tradar e tal. E acho que a mesma coisa aconteceu com as pessoas que foram pro digital. E aí essa queda também aconteceu porque agora as pessoas estão vivendo de novo, né? Então não é que também, eu sinto muito mais hoje que, existe um presencial, cara. Eu não quero mais fazer as coisas online, entendeu? Eu quero ir uma visita com o cliente. Eu quero ir lá, tomar um café, almoçar, nananã. Então assim, eu acho que até... Sim, a pandemia foi muito boa, né? Pelo amor de Deus, gente, não entendeu errado. Ela avançou muito em tecnologia, acelerou um processo de talvez de 20 anos, né? Falam que até mesmo o e-commerce online evoluiu não sei quantos anos. Não, assim, bizarro. A inteligência artificial evoluiu e várias coisas. Mas agora eu acho que as pessoas estão voltando para a realidade física, né? Então, assim... Felizmente. Ao mesmo tempo aprenderam muitas coisas também sobre a própria facilidade que a internet traz, porque durante um momento ficou-se sem outra opção. Não tinha, né? Então, não tinha. As pessoas tiveram que reagir, né? Falando até mesmo da parte online, digital, assim, de vendas, você vê que vários e-commerces, lojas online, pessoas que trabalham com internet e venda, principalmente, venderam muito. E, tipo, eu que tô vendo isso agora, os caras que eu tô assistindo, você vê que, tipo... Vários deles mudaram de vida, assim, da água pro vinho, tipo, pré-pandemia e pós-pandemia. Caraca. O que aconteceu, gente chorando e o cara vendendo lenço. É isso. E enriquecendo, brother. Mas o universo, ele é cíclico, né? Tipo... O livro também que eu tô lendo, ele fala muito que é o Pai Rico, Pai Pobre. Acho que é esse o nome do livro, acho que é isso. E aí ele fala, né, que muitas pessoas se fazem na crise e muitas pessoas realmente se ferram com a crise, né? Ele tem uma Mas é exatamente isso. Enquanto uns estão ganhando chorando, outros estão ganhando dinheiro. Na crise, e a gente fala muito isso no mercado financeiro, as boas oportunidades, elas aparecem na crise. Porque assim, você nunca vai comprar uma empresa barato no auge. Então, os grandes investidores, eles aproveitam esses momentos de fragilidade
que as coisas ficam baratas para investir. Que é justamente, quando você tá com medo, que você não vai no efeito manada. Enquanto tá todo mundo falando para comprar, é a hora que você tem que vender. É exatamente isso, essa é a lição. Então, assim, as boas oportunidades, elas surgem em crise. Então, você vê a evolução da tecnologia. E agora, assim, eu não sei se você acompanha muito o mercado, economia e tal. É um momento que tá bem tenso, não é só no Brasil. E a galera, eu mesma fico tensa, tá? Porque eu já passei por várias crises, 2008, 2011, 2015. E assim, eu falo, eu tento não me abalar e falar, cara, é mais uma crise, é um ciclo. Esse ciclo muda. E é justamente acreditar que realmente as boas oportunidades, elas surgem nesse momento. Mas isso só se faz na constância, né? Exatamente. Porque ninguém vai viver só do bom momento se você fizer isso muito tempo. Porque durante muito tempo. Né? Se você é o monstro ali, o que tá brabo ali, e aí a crise vem, é difícil você não se afetar. Não tem como, não tem como. Você que tá rodando ali como... Não, e você tem que estar o tempo inteiro, hoje em dia ainda mais, se reinventando. Não tem jeito. A galera que tá indo para as profissões hoje em dia, estão se formando, elas vão ter 10 profissões ao longo da vida delas. Ela não vai ser que nem eu. Quando eu fui fazer faculdade, tinha, sei lá... Você chegou a fazer faculdade? Não. Você optou pelo Gil mesmo. Você falou, não vou fazer nenhum curso acadêmico. Eu, quando fui fazer faculdade, eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. Por isso, na época, eu não fiz, mas hoje eu sinto falta de não ter feito. Porque se você estivesse, talvez, nos Estados Unidos, você teria o estímulo para estudar junto com a faculdade, porque a faculdade eu tava lá, nesse período que a galera tava fazendo faculdade, foi o período que eu passei lá, realmente fazendo só jiu-jitsu. Mas aí tava por uma academia, né? Eu tava lá treinando mesmo, estudando, e aí quando eu voltei foi tipo, eu me desenvolvi no jiu-jitsu, igual todo mundo tinha se desenvolvido, cada um na sua área, entendeu? Não, mas é que lá, por exemplo, na escola mesmo, né? Se você tem um esporte e você tem talento, eles conseguem te dar bolsa na faculdade, que é onde a maioria dos atletas se desenvolvem, dentro das universidades, né? Que é diferente que no Brasil, que você às vezes tem que optar, que foi o que você fez. Por isso que o wrestling é uma cultura lá, né? Na verdade, ele é uma das formas de você conseguir estudar, se você for bom. Tá, e você consegue ter as duas coisas, porque no final das contas, você tá, estudando pra caramba, rede social, internet, tecnologia, não sei o que, né? Você fala, até quantos anos eu vou poder praticar o Gil, né? Exato. Só que no final das contas você pensa assim, tipo, o jiu-jitsu ele ainda assim acaba te dando a oportunidade de você seguir fazendo por mais tempo. Isso dá aula, né? Não só dá aula, você até pode fazer ir pra competição, né? Só que obviamente o corpo do ser humano ele vai mudando, né, ao longo dos anos. Tem vários grandes atletas que foram até muito depois dos 30. Assim, tô de cabeça, pelo menos o Minotauro foram até depois dos 30. Bem depois dos 30. Vários lutadores do UFC, vários lutadores de MMA depois dos 30. Mas ainda assim, né, quando você pega uma profissão que você depende do corpo para você ter não só o resultado ali dentro, mas também você conseguir ter o financeiro. Quer dizer, o corpo é um deles, né? Porque tem muita cabeça, muito emocional. Muito emocional mesmo, assim, e são todos os momentos que você tem que estar tendo atenção ao emocional, porque, tipo, pré-competição a cabeça fica de um jeito, durante a competição a cabeça fica de outro, depois da competição, dependendo do que acontece, você fica de outro jeito. Caraca, e, tipo, se você vem de uma grande derrota, você fica de um outro jeito durante bastante tempo. Como você faz para segurar essa pressão, assim, desse emocional? Então, só treinar, eu vou me preparar e se matar de treinar. Durante um tempo, eu fiz um acompanhamento com o mental coach Marcelo Bertolassini, que eu super recomendo que as pessoas experimentem isso, sabe? Não só experimente, ele é um cara que, se você tiver oportunidade, ele vai ser um cara necessário na sua vida. Esse tipo de cara que eu conheço e afirmo, porque eu vejo que Mas ele é um coach de
Ele atleta. Ele é mental coach de alto rendimento. Tá, assim. não é pra qualquer assunto. Eu acho que ele vai desbloquear seu alto rendimento aí em qualquer área que você estiver precisando desbloquear. Como que é o nome dele? Marcelo Bertolassini. Hoje ele mora no Canadá, mas ele continua fazendo no online, mas eu fiz com ele no presencial mesmo antes dele ir. E, cara, foi um período que eu me desenvolvi muito, assim, estando com ele, e eu carrego vários dos ensinamentos dele até hoje, assim. Tipo, ele mudou completamente a minha forma de enxergar o alto rendimento, minha forma de enxergar a parte da cabeça, minha forma de enxergar a vida. Então, tipo, eu sinto muita falta dele, assim, porque ele foi a única pessoa que eu realmente encontrei que tipo, teve a minha confiança de eu abrir. É difícil, né? E, tipo, o mais difícil, porque eu já estive com outros profissionais, assim, sabe, da área. E o mais difícil que eu senti era, tipo, eu senti não só confiança nele, mas senti que os ensinamentos que estavam sendo passados pra mim, eu realmente dar credibilidade para aquilo que estava sendo ensinado, sabe? Difícil. Senti que aquilo era pra mim mesmo. Porque tem gente que fala, tem gente que é muito boa, mas eu não mas você tem que entender. Você tem que falar com propriedade, você tem que ter empatia. Você fala, pô, o cara ele tá vivendo o que eu sinto, ele sente o que eu sinto. E eu encontrar ele assim, tipo, foi muito sem querer, foi a pessoa perfeita, principalmente na época, né? Porque ele foi atleta de judô. Tá, isso também ajuda. Ele foi uma pessoa que teve as suas histórias tristes também. Ele foi uma pessoa que teve problema com drogas. Ele foi um cara que se desenvolveu super assim, ó. Entendeu? Tipo, pra caramba. Então ele me ajudou muito, eu super recomendo. E ele na época foi o grande divisor de águas da parte mental, assim, pra mim. Hoje em dia, cara, quando eu passo por essas coisas, às vezes eu ligo pra ele, às vezes eu mando mensagem pra ele, mas tipo, eu vou meio sozinho, assim, eu vou meio sozinho. O cérebro, ele é programável, né? Você vai colocando ali dados. Não tem o que fazer, né, brother? Você, tipo, você perdeu. Vai se matar, mano? Não vai. Você vai, tipo, parar de lutar? Não vai. Você vai parar de fazer o que você faz? Não vai. Então, tipo, você vai ficar, mano, nessa aí quanto tempo e pra quê? Vai mudar o que na sua vida? Nada? Ô, Rafa, e agora pra gente começar a finalizar, o que você dá de dica pra quem quer ir pro Gil? Assim, começar na carreira mesmo, como atleta, assim. Pra carreira como atleta? Cara, treinar muito, todos os dias, durante muito tempo. E aí não tem erro. Também não fugir de treinar duro. Se tem alguma dificuldade, é ali que você vai. Se tem alguém que te bate todo dia, é apanhar dele todos os dias que você vai. E, cara, e não se basear no tempo do outro também. Eu acho que cada um tem o seu tempo, a sua história, cada um vive a vida que Deus quis e que você merece também. Porque também não adianta você se vitimizar falando que você não tem o que o outro tem sem fazer metade do que ele faz. É isso. Obrigada, Rafa. Adorei o bate-papo. E obrigada, pessoal, por acompanhar a gente. Foi ótimo. Várias lições de vida. Obrigadão, Rafa. Valeu. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.